Olá, a TV Assembleia abre espaço a orientações eleitorais numa parceria com a Escola Judiciária do TRE de Minas. Você acompanha a partir de agora o projeto Antes do Voto, direcionado a agentes políticos, prováveis candidatos e pessoas ligadas diretamente às campanhas eleitorais. A palestra de hoje é de Andréia Ribeiro de Gouveia, analista judiciário do TRE da Paraíba. Ela explica quais condutas são vedadas àqueles que querem se candidatar este ano. Acompanhe. Quero cumprimentar, se eu pudesse, eu cumprimentava cada um de vocês. Eu vi a forma super carinhosa com que o desembargador Pedro saudou os colegas que vieram do interior. E, realmente, eu gostaria que todos aqui se sentissem muito bem acolhidos. E, assim como eu me sinto nessa terra maravilhosa, eu adoro Belo Horizonte. Basta dizer que foi aqui que eu comecei a namorar com meu marido, nos idos de 91, no ENED. Ficamos no Mineirão, coisa de estudante. Então, Belo Horizonte, para mim, é assim um marco, né? Não podia deixar de ser. Adoro. Então, é realmente uma honra, é uma alegria. E, além de tudo, além de ter encontrado aqui, né, o meu grande amor, fiz muitos amigos aqui em Belo Horizonte, até por conta da Abradep, né? Tenho aqui a honra de ter Roberto, o ministro Joelson, Jaime, a Lara e tantos outros colegas da Abradep que moram aqui, a Minas Gerais, né? Muito generosa com a gente, dando esse tanto de mente brilhante para nos ajudar, né? Para trocar experiências. Enfim, quando o convite me foi feito para falar de condutas vedadas, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu acho que é um assunto que tem muitas minúcias, sabe? Acaba, às vezes, ficando um pouco chato, né? Porque é uma legislação cheia de nuances e de particularidades em cada uma daquelas proibições. Mas, claro, como o doutor Ricardo falou, é um tema importantíssimo, né? Porque a gente vive, diante desse tema, um dilema, né? Vamos começar falando isso. O nosso legislador, nosso constituinte derivado, permite a reeleição e diz que aquele agente público que vai ser candidato à reeleição para o mesmo cargo não precisa se afastar das suas funções. Então, ele fica, ao mesmo tempo, sendo gestor e, de uma forma contemporânea, ele fica sendo candidato. E aí, sim, eu penso que, também foi dito aqui pelo desembargador Pedro, que tem representantes da classe política, que deve ser muito difícil, né? Porque, muitas vezes, até para a gente que opera com direito eleitoral do lado da justiça, a gente tem dificuldade para encontrar esse equilíbrio, né? De onde é que sai a figura do gestor para entrar a figura do candidato. A gente sente essa dificuldade. Vocês vão ver, eu procurei sistematizar essa apresentação, até porque só tem 50 minutos, eu vou ter que passar pela lei, mas eu não vou mentir, eu trouxe casos de jurisprudência, porque eu acho que é o que é adequado para aqui, para esse momento agora. Eu não vou poder a gente ficar aqui conversando muito da parte filosófica, mas eu acredito que vamos conseguir cumprir o que é o importante hoje, né? Dar essa visão geral e falarmos de casos concretos já julgados. Então, começando por isso, essa dificuldade do gestor, né? Do gestor que é, ao mesmo tempo, chefe do Poder Executivo, né? E, ao mesmo tempo, ou está exercendo um cargo também do Legislativo, em alguns casos, mas que tem que ser candidato, mas do Executivo você não precisa sair, então você fica com essa dificuldade horrorosa de saber até onde eu posso ir, né? E como não afetar a igualdade de chances entre os candidatos? Porque, se eu estou com a máquina na mão, também é sedutor. Há uma sedução imensa para que você desvie a finalidade daquilo que é público para você levar para a sua campanha. E, ao mesmo tempo, também tem indagação. E por que não eu mostrar o que eu faço? Por que eu não consigo? Por que eu não posso? Por quê? Por conta da igualdade. Tem gente que está do lado de fora, que ainda não entrou, e que precisa concorrer comigo
de igual para igual, sendo que eu estou com a máquina na mão. Então, é isso a dificuldade que eu acredito que é de todos, dos políticos e dos operadores do direito do lado de cá. Então, começando aqui a apresentação dos casos e dando um pouco da visão, assim, um pouco passando pela legislação, deixa eu ver se eu acerto se é esse. Então, isso aí é um panorama da legislação, como eu disse, né? Porque cada ano que vem de eleição, no ano anterior, o TSE solta resoluções que vão tratar e vão esmiuçar a matéria que já está na lei das eleições. Essas são as resoluções mais novas que vão, vamos dizer assim, nos guiar para as eleições de 2018. Eu trouxe aí mais ou menos os artigos para situar a gente na legislação. E a pergunta, que já acabou sendo respondida na introdução, por que é que a lei eleitoral estipula essas proibições? Por que que existem essas obrigações de não fazer por parte dos políticos? Por isso que eu falei agora há pouco. Para não desequilibrar o pleito em relação à igualdade que a gente tem que buscar, porque existe uma desigualdade que é meio inerente. Claro que tem gente que tem mais carisma do que outro, candidato tem mais carisma do que outro, tem candidato que tem mais dinheiro ou mais acesso do que outro, que faz uma campanha franciscana. Mas, quando se trata de acesso ao erário, então, aí a lei incide com maior rigor, especificando e trazendo essas condutas que são verdadeiras obrigações de não fazer para que aquele candidato não saia, com toda a dificuldade do mundo, procure se manter na linha do que é uma gestão, que ele está à frente da gestão, e do que é a campanha dele. Né? Então, pode passar. Então, na verdade, se você vai na doutrina e até mesmo na jurisprudência, cada uma dessas obrigações de não fazer, cada uma dessas proibições, elas são o quê? São espécies de abuso de poder político. Né? Porque ele está pegando o poder que ele tem à frente, está desviando finalidade e está, com isso, desigualando a chance entre os candidatos. Então, elas são espécies de abuso de poder político. A gente vai ver uma por uma, eu não trouxe todas, porque são muitas, mas aí algumas que eu escolhi, a gente vai ver. E sempre que a gente vai olhar para ver como é que configura, a gente tem que fazer aquele exame bem tem que estar exatamente de acordo com o que está escrito na norma, que é aquela questão do princípio da tipicidade da legalidade estrita. A conduta vedada, você, para poder dizer, fez a conduta vedada, você tem que olhar bem direitinho a norma, porque ela tem que estar, tudo que está lá na norma tem que estar igual no fato, para poder a gente dizer que casou um com o outro e que configurou. Pode passar. Tem alguns doutrinadores que, como eu até disse já no início, é muita coisa, então, alguns doutrinadores tentam fazer uma classificação dessas condutas, assim, levando em consideração o tempo dessas proibições. Algumas condutas são proibidas o ano todo, outras são proibidas durante 3 meses antes do pleito, tem umas que são 180 dias. Eu coloquei assim, esse material vai ficar disponível aí, porque não dá para a gente ficar aqui numa palestra lendo cada um deles, né? Mas no quadro anterior, pode ir para frente. Pronto, aí, essa classificação temporal tem mais ou menos dizendo cada um, mas aí eu não vou falar um por um, à medida que eu for falando dos casos, a gente vai dizendo se é 3 meses, se é o ano todo, se é 180 dias, pode passar. E tem também, aí para completar, algumas condutas que o legislador não diz qual é o tempo em que elas estão proibidas. Umas, o legislador fala, é o ano inteiro, não pode fazer isso no ano eleitoral. Outras, ele fala, não pode fazer isso nos 3 meses. Mas tem algumas que o legislador não diz. Pode voltar. Está passando, pode voltar. Então, essas daí, dos incisos 1 a 4 do 73, o legislador não diz se está proibido por 3 meses, se está proibido por 1 ano, se está proibido, não diz. E aí tem várias teses e teorias na doutrina. Né? A que eu mais gosto é a que diz que vamos ver, no caso concreto, se ela ofende o bem jurídico, que é a igualdade de chances, porque senão fica um subjetivo. Eu vou escolher, é 3 meses, é 1 ano, é a que eu mais gosto. O TSE, e eu trouxe alguns exemplos, para variar, flutua. Né? Então, tem horas, por exemplo, que é a do 73.1, que nós vamos ver aqui mais na frente, que é o uso de bens em favor de candidaturas, bens, móveis,
imóveis, ele diz que tem que ser quando tem um candidato. Mas tem horas que ele diz que não precisa, que isso pode ser, é uma proibição que abrange todo o ano eleitoral. Então, é por isso que eu fico com a teoria do vamos ver caso a caso. Ofende o bem jurídico tutelado pela norma, que é a igualdade de chance entre os candidatos? Ofende, então, a gente vê se faz enquadramento ou não. Pode passar. Essas outras a gente vai vendo caso a caso. E aí, caminhando, essas condutas vedadas, quando a gente fala condutas vedadas, elas são vedadas a quem? Aos agentes públicos. Quem são esses agentes públicos? É o conceito mais amplo que vocês puderem pensar, né? Porque estão englobados aí pela proibição, todos que estão aí, quem exerce mandato, o que está nomeado, aí, quem tem cargo efetivo ou comissionado, todos, até estagiário. Eu já vi casos de estagiário. Então, até o estagiário, quando a gente fala até o estagiário, né, porque é grave. É grave, grave, grave. Então, a proibição, todo mundo está abarcado. Quem tiver relacionamento, que esteja representando de alguma forma relacionado ao poder público, não pode fazer e não pode agir em contraposição com a norma do artigo 73. Pode passar. Aí vamos ver agora uma a uma. Se bem que não vão estar todas aqui, tá, gente? Porque é muito. Então, algumas mais, assim, que tem alguns casos mais interessantes. A primeira delas é a do 73.1, que eu falei há pouco, que é o uso de bens, né, e da administração pública em benefício de um candidato de um partido da coligação. Ou seja, você fazer o desvio de finalidade. O bem público, ele deve se prestar a uma finalidade pública. Aí, o gestor desvia essa finalidade e usa em prol da campanha, né? E aí, assim, engloba todos os bens públicos, qualquer que seja o bem público, né? Bem móvel, bem imóvel. Mas os bens de uso comum não estão englobados, certo? Porque aí, como é que você ia fazer campanha? Rua, praça? Nesse caso, não. E aí eu trouxe um lugar aí, eu coloquei caso do Memorial Kubitschek, foi uma representação que foi julgada, eu achei super interessante, já começando aí nos casos concretos, pelo TSE, em que houve a Dilma e o PT entraram com essa RP contra a coligação de Aécio, dizendo que na propaganda deles, eles teriam usado o Memorial Juscelino Kubitschek, que fica em Brasília, lá no Eixo, um lugar lindo, e fotografaram e usaram para fazer um material de propaganda. E aí estava se alegando nessa representação que não poderia, porque era um bem público usado para a campanha, né? Só que, depois de uma confusão e de altas indagações a respeito da natureza daquele bem específico, que era o memorial, chegou-se à conclusão, e aí teve que analisar os decretos que instituíram o Memorial Juscelino Kubitschek, para ver a natureza dele. Então, chegou-se à conclusão, o TSE disse que não estava configurada a conduta vedada, porque ele era uma sociedade civil, a natureza dela, e é um bem de caráter privado, mas de utilidade pública. Então, que nesse caso poderia ter, sim, feito a propaganda lá dentro e usado o bem para fins de propaganda. Deixa eu passar. Aí tem outros exemplos, também, de que não pode ser feito. Exemplos de uso de bem. Então, assim, carros públicos, não pode ser levado para passeata, para comício, birô, já teve caso de birô, porque pega o birô lá da repartição e leva para o comitê, para fazer a decoração, enfim, para deixar funcionar o comitê, né? E teve um caso também, que eu vou citar aqui, e já eu tenho que fazer essa observação, que lá no TSE a gente fala o caso dos vereadores de BH, é assim mesmo que a gente fala, que foi um caso de um uso da verba indenizatória por vereadores aqui de Belo Horizonte, que eles tinham direito para fazer face aos gastos com combustível, só que foram abastecidos carros plotados com propaganda. Isso já foi julgado e foi considerado, sim, uma conduta vedada, com aplicação de multa, na verdade, no caso, né?
Aí também tem o uso da intranet, não pode ser usado, né? Hoje em dia você pega tanto que tem de propaganda pela internet, e de tudo que você faz pela internet, não só propaganda, praticamente tudo, a gente vive, né, pela internet, também não pode usar. Pode passar. Então, nada disso pode ser usado. Porém, a própria lei traz uma exceção, que é o seguinte: você pode usar a residência oficial ali, para fazer encontros, reuniões, até da própria campanha, mas você não pode fazer com que essa reunião, esse encontro, seja público. É uma coisa petit comité, como a gente chama, né? Uma coisinha ali entre os seus coordenadores, enfim, você pode fazer uma coisa meio de caráter privado, muito embora que seja para a campanha, mas você está lá na residência oficial, você pressupõe que está morando lá. Então, você pode, sim, receber os seus correligionários e ali tratar de assuntos da campanha. E aí, ainda com essa questão do uso, né, desses bens, esse caso aí que está citado também foi um caso causou muita polêmica, porque a Dilma ela usou o computador e a rede de internet lá do Palácio para fazer um bate-papo virtual pela página dela, não era página do governo, página dela, com internautas, e ela respondia perguntas do Mais Médicos, estava esclarecendo a população sobre isso. Mas estava sentada durante o expediente, se é que a gente pode dizer que o presidente dá expediente, né, mas durante o dia, mas o TSE disse que, pelo amor de Deus, não, isso aí já era demais, porque ela usou um computador sentada lá no Palácio, e como a conta do Facebook era dela, que isso era insignificante, que, enfim, não tem repercussão e não estava configurada a conduta vedada. E esse outro caso também gerou também uma repercussão, porque um secretário, lá, um assessor da Secretaria de Relações Institucionais, se eu não me engano, da Presidência da República, também usou o e-mail e fez um telefonema para o Rio de Janeiro, para um comitê, né, do PMDB, diretório do PMDB, e queria saber quem é que tinha ido para um almoço de político, de formalização. Parece que o PMDB, ou alguns políticos do PMDB, teriam meio que mudado de lado, e esse assessor da presidência fez essa ligação lá de dentro do Palácio, e foram atrás disso também. E também, aí, o TSE disse que isso era insignificante em termos eleitorais. E aí eu lembrei, vendo esses casos, lá atrás, muito, muito lá atrás, eu também já peguei um caso lá na Paraíba, onde o governador tinha passado um fax. Um fax. O povo foi atrás desse fax, falei, epa, passou um fax. E, na época, eu disse, meu Deus, passar um fax, será possível? E, realmente, também a gente afastou lá no terreiro da Paraíba, e o TSE tem esse entendimento. Então, é proibido? É. Porém, pelo amor de Deus, né? Chegou ali, eu vou conversar e estou usando essa sua intranet aqui. Nós vamos dizer que está configurada uma conduta vedada, então, mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da razoabilidade, né? Vamos para frente, nem configura. E aí, vou pular o 2, e já vou para a conduta lá do inciso 3, que é a cessão de servidores públicos para trabalharem para a campanha. Não pode de jeito nenhum. Então, é o seguinte, se tiver no horário do expediente, né, e ficar caracterizado que foram cedidos servidores para irem lá participar de reunião de campanha política, passeata, comício, então, não pode, né, durante o horário do expediente normal. Aí tem umas observações aqui, porque houve uma discussão se isso também incidia para os cargos comissionados. Incide também, eles não estão sendo pagos pelo erário? Estão sendo pagos pelo erário para trabalharem, e não para fazer campanha, né? Então, durante o horário de expediente, não pode. Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso,
Porque só não pode, pessoal, no horário de expediente. Porque aí também vem o outro lado da moeda e querem o servidor como se ele não fosse desprovido. Né? Não pode exercer a sua cidadania, não é assim. Então, é só durante o horário de expediente. E a lei diz, quer dizer, que é apenas para o Poder Executivo. Só incide para o Poder Executivo, certo? Esse é o entendimento que tem. O Legislativo, porque, como eu falei no início, as condutas vedadas não são de tipicidade, legalidade estrita. Por mais que a gente ache absurdo que um do Legislativo vá, mas a lei, quando coloca aí da administração direta ou indireta federal, o entendimento que se tem é que é só para fins de conduta vedada do Executivo. Aí, esse caso também eu trouxe, porque eu achei super interessante, muito mesmo, que foi um caso daquela coisa da linha tênue, né? Que eu falei aqui no início, que você fica, meu Deus, e agora? Para que lado que eu vou? Porque a gente fica também na dúvida. E aí, uma diretora, nesse caso concreto, uma diretora de uma escola pública, ela era cunhada de um candidato. Aí ela pegou uma carta que foi confeccionada com o dinheiro da campanha do candidato, do cunhado dela, escreveu uma carta, ela, diretora, escreveu uma carta recomendando fortemente que se votasse no cunhado dela. Tem aí os termos da carta, um pedaço. Esse processo, eu trabalhei nele. E aí, o que é que aconteceu? Ela distribuiu essa carta, que foi transformada num panfleto de propaganda, no entorno da escola. Então, ela era diretora da escola, e ela estava no entorno da escola, distribuindo essas cartas. A princípio, quando eu li, eu lembro que eu me assustei. Eu falei, tá danado, como é que ela faz um negócio desse? Né? Quem foi que mandou ela fazer um negócio desse? Mas depois, quando vai aprofundando o estudo lá do caso concreto, dava para ver o seguinte, que era um detalhe que não é detalhe, é de suma importância. Ela estava de férias. A diretora estava de férias. O material que ela estava distribuindo não foi pago pelo erário. Foi pago com recurso da candidatura. Então, como é que a gente faz para dizer que ela está inserida nessa conduta vedada de fazer cessão de servidor público para a campanha? Não está. Se ela não estava dentro do horário do expediente dela, ela estava de férias. Então, nesse caso, também foi afastada a conduta vedada. Outra coisa que não pode, pessoal, que aí a gente fala assim, movimentação de pessoal, aí nos 3 meses que antecedem o pleito. Né? Não pode nomear, não pode contratar, não pode admitir, não pode demitir sem justa causa, né? Porque com justa causa, claro que pode. Não pode suprimir, conceder vantagem, remover. Você não pode fazer esse tipo de coisa, ficar movimentando o pessoal, seja para perseguir politicamente, seja para dar vantagem a quem você quer que... Não, vota em mim, aquela questão, né? Vou nomear aqui um monte de gente, porque aí todo mundo vai ficar grato a mim, e assim eu vou ter muito voto. Essa aí é o cerne dessa 73.5. Né? Então, claro que se tiver um processo administrativo, disciplinar, que é a justa causa, claro que pode. Né? Isso aí estou colocando as observações. Você não pode nomear, porém pode fazer concurso. O TSE já disse que pode fazer. O concurso ele pode ser feito. Né? E essa proibição é para a circunscrição do pleito. Né? Porque não teria sentido você estar na eleição municipal e a União não poder fazer concurso, não poder admitir ninguém, ficar travada. Aliás, fazer concurso não, porque todos podem, mas não poder contratar. Não pode, não existe isso. Então, é para a circunscrição do pleito, pode passar. Aí vem aqui as exceções dessas contratações. Pode contratar cargo de confiança? Pode. Mas também aí, só fazendo uma observação, não configura a conduta vedada, mas tem que ter cuidado, porque se contratar muito cargo comissionado, aí tem que ver, tem que ter lei, né, porque é um cargo, aí você vai pelo viés do abuso. Né? Então, tem que ter muito cuidado também. Pode, você não vai configurar a conduta vedada logo assim, imediatamente pela tipicidade e pela legalidade. Porém, se for uma conduta abusiva, pode configurar abuso. Aí eu coloquei ali uma atençãozinha, porque quando diz assim, pode contratar cargo comissionado, mas não se confunde com os temporários. Não se confunde.
com os temporários, né? Então, assim, uma coisa tem natureza diversa da outra. Então, pode o cargo comissionado, porém, não é para confundir com os temporários, certo? Aí, pode nomear os que foram aprovados no concurso, tanto pode fazer como pode nomear. Porém, o concurso tem que ter sido homologado 3 meses antes do pleito. Não pode fazer o concurso, mas só pode nomear se ele tiver com o resultado homologado até 3 meses antes do pleito. E aí vem essa exceção aí, que eu acho também bem complicada, pelo menos lá na Paraíba, pipoca de processo, assim, pipoca lá na minha terra quer dizer assim, é cheio de processo. Dessa aí especificamente, que é a nomeação de pessoal para os serviços chamados essenciais. Sempre que há um processo de conduta vedada lá na Paraíba, que traz essa causa aí de pedir, né, e essa narrativa vem dizendo que o que era essencial. E aí sempre o TSE teve que se debruçar sobre isso, que essencialidade é essa. Para o TSE, são os serviços que assegurem sobrevivência, saúde e segurança. Educação, não. Para o TSE, educação, não. Mas se for para a saúde, para a segurança e para a sobrevivência, esteja precisando, pode. Só que aí, aconteceu um caso recentemente lá, que foi a maior confusão, inclusive veio... Pode falar, viu? Fiquem à vontade. Aqui a gente está conversando. Quem quiser falar, também assim, alguma coisa mais que lembrou na hora para não esquecer, pode falar. Então, o que aconteceu lá na Paraíba, que foi a maior discussão? Na corte, passou uma tarde inteira com essa história. Era serviço de saúde, a contratação, que está na essencialidade, né? Porém, eram agentes administrativos. Era um agente administrativo da Secretaria de Saúde. E a discussão e tinha sido um monte de gente contratado para agente administrativo da Secretaria de Saúde. Aí a discussão era justamente essa. Basta ser da Secretaria de Saúde e a gente fecha os olhos e diz, está ok? Ou o cargo tem que ter também um signo de essencialidade. Por exemplo, um maqueiro. Maqueiro pode? É só médico? E quem limpa a sala de cirurgia? Pode? Se está faltando, pode contratar? Então, passaram assim uma tarde inteira lá na Paraíba resolvendo isso, e o entendimento que se sagrou vencedor foi: não vamos descer essas minúcias. É da Secretaria de Saúde, o Judiciário não vai ficar vendo se é ou não essencial o cargo em si. Mas teve recurso, foi para o TSE, vamos ver o que é que vai ser decidido, né? Se você pode contratar qualquer um para os serviços considerados essenciais, quer dizer, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Segurança, ou se tem que ser só aqueles que efetivamente exerçam funções essenciais, sabe? Então, essa foi uma discussão interessante que teve lá. Pronto, pode passar. Aí também fica proibida a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados para os municípios nos 3 meses antes do pleito. Essa transferência está proibida só a voluntária. Então, a FPM pode, né? E também pode, se esse repasse se destinar a fazer face a obrigações já pré-existentes, já em andamento, obras já com cronograma pré-fixado, que já estavam em andamento, não tem sentido que pare porque é o ano eleitoral, né? Então, e também pode para atender situações de emergência e de calamidade pública. Aí pode haver, sim, porque aí o Estado vai para o município ajudar o município a resolver uma inundação, um incêndio, enfim. Aí pode haver o repasse. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.